Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Conect Trânsito, do programa Conect Trânsito, o programa que conecta quase tudo ao trânsito. E hoje eu tenho a felicidade, a honra aí de convidar uma grande amiga nesse episódio de hoje, que traz literalmente novos ares aí para o programa, né? Conectando quase tudo ao trânsito, desde dinossauro em extinção a motor a diesel de caminhão, do pré-sal ao aquecimento global, a presidente do Instituto Toda Vida, a engenheira Lígia Miranda. Lígia, seja muito bem-vinda aí ao programa, Lígia. Mas é uma enorme honra estar aqui contigo, Rodrigo, que foi nosso palestrante do nono seminário Toda a Vida, lá na Assembleia. Então, para mim, está sendo muito legal conversar com vocês aqui hoje. Verdade, verdade. Temos imagens aí, inclusive, eu separei aí uma Ai, que imagem, né, do dia com muito carinho e muita honra e alegria de dividir o palco aí com nosso grande amigo, professor Félix, né, Carlos Félix, lá de Santa Maria, nesse nono seminário aí, né, há 3 anos atrás já, como o tempo voa, né? exatamente. E quero deixar um recado aí, se ele estiver nos assistindo aí, que em breve quero ele aqui conosco no programa também. Aí ele está assistindo. Ah, coisa boa, então. Lígia, antes de tu te apresentares, né, quero explicar que a gente tem aqui um tempo relativamente curto, né? Nossa ideia é fazer um programa de 20 a 30 minutos aí, né? Porque hoje em dia tempo é dinheiro, né? E falando Claro. em dinheiro, quero deixar aí aberto o convite, né? Para quem estiver nos prestigiando, também quiser divulgar sua marca e seu serviço aí conosco, né? Eu deixei na descrição do vídeo aí um link para você entrar em contato comigo e a gente poder trabalhar juntos aí e divulgar a sua marca no programa, certo? Bom, o primeiro quadro do nosso programa aqui, né, Lídia, eu faço, na verdade, um desafio, mas já advirto, né, a gente aqui, como eu sempre digo, a gente não só diverte, mas também adverte, né? Existe uma expressão muito conhecida, né, que muita gente usa, que é quem é o fulano na fila do pão, né? Todo mundo já deve ter ouvido, que quer dizer que a pessoa não é ninguém, não tem importância, né? Então eu advirto que não é o caso aqui, né? Para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo aí, né? Sendo que a gente tem uma grande convidada aí, né? Uma grande personalidade, certo? E então, na verdade, a minha ideia é fazer um desafio, né? Para que essa pessoa possa se apresentar, porém de forma muito breve, de forma bem sucinta, como se de fato tivesse numa fila de pão, né, de um mercado, de uma padaria, e encontrasse ali um potencial cliente, alguém muito importante, né, que tivesse poucos segundos para tu te apresentares, certo? Então, diante desse desafio aí, pergunto: quem é Lídia Miranda na fila do pão? Bom, eu sou engenheira, a minha especialidade, eu tenho mestrado em mobilidade urbana pela USP e hoje eu sou presidente do Instituto Toda a Vida. Então, hoje, além de trabalhar as questões de mobilidade urbana, que é uma grande impactante na crise climática, a gente trabalha todas as questões que impactam a crise climática, principalmente nas cidades. Sou eu do Toda a Vida. Que beleza, que beleza. Olha aí. Breve, né? Sucinta, direta. Muito bom, Lígia. Acho que conseguiu passar no desafio aí, né? Eu quero dizer que, mais uma vez, é uma alegria muito grande ter a Lígia aqui que trabalha, né, diariamente com esse tema que é tão importante e que, assim como o trânsito, né, Lígia, o meio ambiente também, as questões ambientais, muitas vezes é deixado um pouco de lado, né, um pouco escanteado assim a segundo plano, porque as pessoas não têm a real dimensão do problema que a gente vive, né, tanto ambiental quanto problemas viários, né, problemas do trânsito. Então, eu acho que são temas que se conectam muito bem, né?
Então, para mim, é uma felicidade muito grande te receber hoje aqui no nosso programa. Bom, sigamos então para o nosso segundo quadro do programa, que é o seguinte: assim, né, como tu, né, até então eu tenho recebido muitas pessoas, né, mas todas de áreas específicas do trânsito, né? Seja do direito do trânsito, seja da questão do marketing, enfim, mas todas envolvidas diretamente com o trânsito. Tu és a primeira que não trabalha diretamente com o trânsito, embora o meio ambiente tenha tudo a ver, né, tem uma grande relação com o trânsito. Tu és a primeira que não trabalha diretamente. Então, quando alguém nos pergunta algo que a gente pensa que, a princípio, não nos diga muito respeito, a gente costuma responder, tá, mas e eu com isso, né? Então, esse segundo quadro, ele se chama E Eu com o Trânsito. O que tem, Lígia Miranda, a ver com o trânsito? O que pode contribuir o teu conhecimento para o trânsito? Absolutamente tudo, Rodrigo. Porque o trânsito, a mobilidade urbana, que o trânsito está inserido, é um dos instrumentos para combate da crise climática. A gente sabe, através dos relatórios de emissões de CO2, a pegada de carbono das cidades, que a mobilidade urbana é o maior impactante, é o maior liberador de CO2 que existe nas cidades. Então, ter uma mobilidade urbana sustentável é um instrumento para combater as mudanças climáticas. E, por exemplo, no nosso 12º seminário agora, que vai ser no dia 14 de setembro, na Assembleia Legislativa, uma das palestras é sobre eletromobilidade, que é o Maluf, que é um amigo nosso, deve conhecer também, ele é da área de mobilidade, né? Ele é diretor do BYD, que vai falar sobre a eletromobilidade no mundo e no Brasil. Então, isso, uma mobilidade sustentável, que emite pouco CO2, é um dos instrumentos para combate à mudança climática, que é o tema do nosso seminário, né? O que a gente percebeu? Eu não sei se eu posso falar um pouco mais, mas... Claro, fica à vontade. Tá. O que a gente percebeu, né? A gente percebeu que a maior parte da população, e infelizmente a maior parte da população, ela falta conhecimento sobre a crise climática e sobre o trânsito também, sobre a segurança no trânsito. É um assunto fundamental que salva vidas, segurança no trânsito e combater a mudança climática, está salvando vidas e tem pouco conhecimento para a população em geral. Então, nós, do Toda Vida, convidamos os técnicos para falar para a população em geral. Então, no nosso seminário, que agora é 14 de setembro, né, na Assembleia, ele vai ter um conjunto de técnicos que vão falar para a população, vão falar dados muito científicos, vão falar dados do 6º relatório do IPCC, que é aquele painel intergovernamental de mudança climática, aquele painel que a ONU todo trabalha. São 65 países, são quase 300 técnicos, são mais 14 mil papers sendo estudados, e eles chegaram a algumas conclusões terríveis, se a gente não for fazer nada, para reduzir essa emissão de CO2, que nas cidades o maior poluidor, o maior emissor é o trânsito, né? Então, tem tudo a ver. Eu posso ler alguns dados horripilantes, mas absolutamente verdadeiros para vocês? Por favor. Tá bom. Então, lembrando que esse relatório do 6º relatório do IPCC, ele é extremamente consistente, então não é nenhuma besteira que está sendo dita, e a gente precisa muito passar para a população em geral, porque o combate à crise climática só será feito com a ajuda de todos. População, sociedade civil organizada, empresas e governos. É por essa razão que, nesse seminário, nós estamos convidando os candidatos a deputado federal, deputado estadual e senadores a assistirem
o seminário para conhecerem um pouco mais quais são as soluções para o combate à crise climática. Mas vou dar uns dados horríveis aqui do relatório do IPCC, tá? Bom, o relatório do IPCC diz assim: se a gente não conseguir reduzir ou manter no máximo a 1,5 grau o aumento da temperatura da Terra, tá? O aumento da temperatura da Terra com o ano base pré-industrial. Ou seja, se a gente aumentar acima de 1,5 grau a temperatura média da Terra, que no Brasil é 5 graus, porque a temperatura média da Terra é o máximo para não haver um desastre, é 1,5. Nós, no Brasil, já atingimos esse 1,5 grau. Bom, olha o que o IPCC diz. Não reduz a temperatura, tá? E deixa ela abaixo de 1,5 grau. Olha o que vai acontecer com o mundo. Vai haver um aumento do PIB mundial de 10... vai haver um decréscimo do PIB mundial de 10% a 23% até o final do século. Vocês têm uma ideia do que é isso? Só em 2019, nós liberamos 60 bilhões de toneladas de CO2. 54% mais liberação de CO2 do que em 1990. Só que o relatório fala claramente, para tu manter essa temperatura mundial média até 1,5 graus maior, tá? Da temperatura da Terra do período pré-industrial, nós temos que reduzir essas emissões em 50% até 2030. 2030 é agora, pessoal, né? Só que de 2010 a 2019 já cresceu em 12%. Nós vamos ter que reduzir em 50% até 2030. E aumentou 12% em 9 anos. Mais dados, tá? Para que eu tenha essa redução de 50% de CO2 até 2030, e aí entra o trânsito diretamente, eu vou ter que reduzir uso de petróleo em 60%, gás natural 45%, carvão 95%. E outra coisa, trânsito de novo. Se eu quiser manter essa temperatura no máximo a 1,5 graus centígrados acima, eu vou ter que deixar 2/3 de todo o petróleo que está na Terra, eu vou ter que deixar na Terra. E eu conversei com vários formadores de políticas para alguns candidatos, né? E o que eles estão me dizendo de políticas de energia, né? Eles estão me dizendo que não, eles vão acelerar o uso do pré-sal, vão acelerar a retirada do petróleo da terra, porque em breve vai estar fora de competição. Em breve as companhias petrolíferas virarão só companhias de energia, que elas, na verdade, são companhias de energia, só que elas têm que migrar para a energia limpa, né? E eles todos estão dizendo, e aí não é só a esquerda, só a direita, todo mundo, não, nós vamos esgotar o pré-sal. Então, se todas as companhias energéticas do mundo forem pensar dessa forma, balbal os planetas, né? Muito bem. Só o Brasil dá 90 bilhões de subsídios por ano para o petróleo, que poderiam estar todo indo para a energia solar e para a energia eólica, né? A energia solar caiu o custo dela em 85% na última década. A eólica em 55%. E a eólica, principalmente a eólica do Rio Grande do Norte, é considerada a energia mais limpa do mundo. Desculpa, mais barata do mundo. Ela é limpa, claro, mas a mais barata do mundo. Então, não é grana. Não, o petróleo não está ganhando porque é mais barato. Absolutamente. Além de ter interesses, claro. Tá?
E outra coisa que o relatório do IPCC fala, e eu estou falando muito do relatório, porque no dia 14 de setembro a gente vai falar muito sobre todas essas consequências da crise climática e quais as soluções, ele fala muito em justiça climática. O que ele diz? Os países pobres vão sofrer infinitamente mais que os países ricos. Ele diz o seguinte, 10% dos lares ricos, ou seja, quem tem grana, libera 45% de todo o CO2. E os 50% mais pobres da população do mundo libera só 13% de todas as emissões de CO2. E aquelas ilhazinhas, coitadinhas, pequenininhas, elas liberam, no máximo, 4% de todas as emissões. E elas é que vão se ferrar, né? Porque elas vão acabar. Então, assim, a gente chegou... nós chegamos à conclusão, os cientistas chegaram à conclusão, que agora é o momento da gente passar para a população em geral. Os jornalistas, nesse momento, hoje, eles são fundamentais, porque a ciência já estudou o caso deles. A ciência já tem todos os argumentos robustos, todos os dados robustos, quer dizer, é um relatório extremamente bem embasado tecnicamente. Então, chegou a hora da gente, sociedade civil, jornalistas, comunicadores como tu, que além de seres técnicos, tu é um baita comunicador, levar essas informações para a população. E é o que a gente está fazendo no nosso 12º seminário de toda a vida. Se tu quiser, eu continuo para falar sobre todo mundo que vai falar no seminário. Posso? Que bom, Lígia. Daqui a pouquinho. Eu só tenho que te dizer uma coisa antes, que eu estava pensando enquanto tu falava, duas, na verdade, que tem tanto a ver com o trânsito, que até mesmo essa questão da informação, né? Muitas vezes a falta de informação, ou pior ainda, a desinformação, né? Que existe também, né? Hoje, com essa leva de fake news e toda essa coisa, às vezes acaba nos prestando um desserviço, né? Porque além de a gente não alcançar as nossas metas, e aí eu me lembro da década de ações para a segurança no trânsito também, né? Que começou lá em 2011 e terminou agora em 2020, e nas minhas palestras, quando eu vou em empresas e CFCs e escolas, a grande maioria das pessoas sequer ouviu falar em década, né? Então eu pergunto, que por acaso tinha um objetivo muito parecido, né? Que era reduzir em 50% o número de mortes envolvendo acidentes de trânsito. Então eu pergunto para as pessoas, bom, se a maioria de vocês sequer ouviu falar nessa campanha, vocês acham que ela deve ter tido sucesso? Muito provavelmente não, né? Então agora a gente começou uma segunda década, né? Agora em 2021, que vai até 2030, com esse mesmo intuito, né? De reduzir novamente 50% o número de acidentalidade fatal no trânsito, né? E espero, né, que dessa vez a gente consiga, né, essa segunda chance, a gente não perca essa segunda chance, né? E muito do meu intuito nesse canal é fazer isso que tu estás fazendo também, é levar informação, né, para o maior número de pessoas possível, e não só da área, né, porque eu acho que tu bem sabe, deve enfrentar esse problema no teu trabalho também, que é de pregar muito para quem já é convertido, né, como se diz. Não adianta a gente falar para quem já é do trânsito ou para quem já trabalha com o meio ambiente, né? Que existe uma crise, que morrem pessoas, que vai piorar. Não, esse pessoal já sabe disso. A gente tem que trazer quem não sabe disso, né? Levar essas informações para quem não sabe, para quem não sabe que morrem pessoas no trânsito, para quem não sabe que a gente está passando por uma grande crise de ambiental, que tende a piorar, né, muito mais nos próximos anos. Então eu fico muito feliz, né, com a tua fala, de perceber o quão acertado foi, né, o teu convite hoje aqui no nosso canal. Bom, já se encaminhando aí para o finalzinho do nosso programa, o nosso último quadro, acho que tu já disseste um pouquinho aí, pelo menos no que diz respeito à questão climática, né, algumas soluções, mas eu quero saber de ti, Lígia. A gente tem um colega lá no setor onde eu trabalho, muito provavelmente tu conhece, o André Rabelo, que quando a gente dá palestras juntos, né,
em empresas, em universidades, CFCs, enfim, ele costuma usar uma dinâmica que eu gosto muito. Ele pergunta para alguém do público, olha, se tu tivesse uma varinha mágica, tá? E tivesse o poder, com essa varinha mágica, de mudar alguma coisa no trânsito, o que tu mudaria? Então, esse é meu último desafio aqui para ti. Se tu tivesse uma varinha mágica, ou encontrasse uma lâmpada, né, do gênio, uma lâmpada mágica, uma cartola de um mágico, para ti, qual seria o truque no trânsito? Eu vou te dizer que não precisa nem de varinha mágica. Coloca um sistema de transporte coletivo legal, que atenda à necessidade do usuário, aplica a eletromobilidade, porque além de não ter a emissão de CO2, ela é muito mais confortável, não tem ruído, não tem nada para o usuário de transporte coletivo, ou seja, reduz a necessidade do carro particular. Ninguém é contra o carro particular, é que ele tem uma função. Agora, dar qualidade para o sistema de transporte coletivo, que tu vai trazer um trânsito muitas vezes melhor, vai matar muito menos gente, vai poluir muito menos. Então não precisa nem de varinha mágica, precisa de política pública, porque isso sim, a eletromobilidade precisa de política pública, porque ela é um sistema mais caro. Mas o transporte coletivo tem que ser subsidiado, pessoal. É no mundo todo. Aqui em Porto Alegre nós não somos, mas São Paulo é, por exemplo. Então, quer uma varinha mágica? Não precisa, mas quer solução, dar um transporte coletivo de grande qualidade, tu melhorou o teu trânsito tremendamente. Beleza, perfeito, Lígia. Concordo contigo completamente. E acho importante tu ter falado sobre essa questão de política pública, né? Lembrar o pessoal que a gente está chegando em outubro, né? Tem eleição, então pensar bem nessa questão, procura ver qual é a proposta do teu candidato no que diz respeito às questões climáticas, no que diz respeito ao transporte público, à mobilidade da tua cidade, né? Então acho que isso são questões bem importantes para a gente pensar enquanto cidadão, né, Lígia? E enquanto tu falava também, eu lembrava da minha última live aqui, na segunda passada, com o nosso querido Celso Mariano, né, diretor lá da Tecnodata, do Portal do Trânsito. E eu gosto muito do Celso, né? Ele fala, sempre que a gente conversa, ele fala uma coisa que eu acho muito engraçada, né? E ele diz assim, imagina que esses seres, né, de outro planeta, né, do universo aí, chegassem na Terra e vissem, né, a forma que a gente vive, a forma que a gente cuida, né, que a gente se locomove, que a gente se trata, enfim, eles iriam ficar envergonhados, né, do que a gente está fazendo, né, com o nosso mundo. E eu concordo completamente, né, enquanto tu falava, eu ficava pensando, e é uma coisa que eu penso, né, com muita recorrência, para uma espécie como a nossa, né, que tem pretensões de explorar o universo, né, e encontrar outros planetas, e ainda hoje, né, em pleno ano de 2022, ainda usa como principal matriz energética do seu, né, meio de transporte os fluidos de restos mortais de antepassados, né? Então isso é uma coisa muito, no mínimo, cômica, né, para não dizer trágica. Então, a partir, né, dessa reflexão, eu quero terminar o nosso programa de hoje aqui com uma frase minha, tá? Que é a seguinte: seguir investindo em combustíveis fósseis é tão lógico quanto dinossauros investindo em meteoros como matriz energética, né? Então, acho que tem tudo a ver com essa nossa conversa de hoje, assim como o nosso próximo convidado também, aqui do canal, que na segunda que vem estará conosco, que é um grande parceiro e um grande defensor também, assim como a Lígia, do transporte público de qualidade, né? Então, convido a todos aí a nos prestigiar, assim como hoje também, na semana que vem, onde eu vou estar recebendo aí o grande Rodrigo Tortorello, meu xará aí, né? Nosso ex-secretário aí de mobilidade urbana aqui de Porto Alegre. Cara que sabe muito de transporte público, então acho que vai agregar bastante valor aí a todos, certo? Deixando um boa tarde aí para o pessoal ouvindo aí que está participando, nos prestigiando,
muito obrigado. E a todos que nos acompanharam até aqui, meu muito obrigado. Deixo o convite aí para compartilhar, curtir o canal, aí, se inscrever para não perder nenhuma postagem. E mais uma vez aí, Lígia, agradeço imensamente aí a tua participação e peço tuas considerações finais aí. Bom, pessoal, primeiro, o Rodrigo é um amor, ele é ótimo, tremendo de um técnico. Provavelmente vai ser palestrante nosso de algum seminário. Pessoal, Todo prazer. Convido vocês para o 12º seminário Toda a Vida, que será dia 14 de setembro, na Assembleia Legislativa. Junto nós teremos uma feira de economia circular e uma exposição de tecnologias. Está imperdível, pessoal. E é o nosso retorno depois de 2 anos fazendo as coisas online. Então, pessoal, 12º seminário, todos convidados. Vamos falar sobre crise climática. Obrigada. Beleza, beleza. Lígia, mais uma vez, muito obrigado pelo aceite. Aí foi um prazer te receber, falar contigo novamente, né, mesmo que virtual. E novamente, reforço o convite aí para todos nos assistirem na semana que vem com o Rodrigo Tortolero. A todos que nos acompanharam até aqui, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Rodrigo.